Aí uma notícia que, do meu ponto de vista, é boa, né? Houve um boato, né? Aliás, quando vem da direita, eles chamam de notícia falsa. Quando vem da imprensa mainstream, que mente, que dói, né? Aí parece que é só boato, aí não tem problema, é inofensivo, né? Até o ministro tem que se manifestar. Mas há cerca de 2 dias, um dia, né, começou uma informação. Nós já tínhamos debatido, inclusive, essa possibilidade aqui, que uma parte do eleitorado brasileiro fosse prejudicada pela privação da sua liberdade, né? Ou seja, não houvesse o respeito à liberdade individual do cidadão optar ou não por participar de um experimento, né, que é esse experimento de saúde pública, poderia ser impedido, por exemplo, de votar. Né? Nós, inclusive, citamos aqui como uma das situações que aconteceu nos Estados Unidos, onde eu não acredito, sinceramente, a questão de manipulação em si do processo eleitoral. Aliás, a palavra certa seria isso, mas dos meios até se chegar ao dia da eleição, se criando regras que prejudiquem um lado e beneficiem outro. Né? Essa é uma condição, por exemplo, tendo que a maioria ou uma boa parte do público conservador de direita, que respeita a liberdade individual, veja que ninguém está questionando sequer a questão de saúde pública em si, mas sim o seu direito, a sua discricionalidade sobre o seu próprio corpo, poderia fazer com que muitas pessoas que têm um alinhamento de pensamento conservador de direita e que, portanto, enxergam na figura do presidente Bolsonaro o seu representante, essas pessoas poderiam ser, vamos dizer, coibidas ou impedidas de votar, em virtude de não quererem vilipendiar o próprio corpo, né? De não quererem usurpar as suas próprias convicções. E isso começou a rolar e a imprensa noticiou como possibilidade que isso estaria sendo aventado junto do TSE. Ninguém sabe se foi ou não, mas o TSE se manifestou e diz que, por hora, não discutirá passaporte de imunização nas eleições. Olha só, bastante delicado, né? A TSE informou que, neste momento, não está em discussão na Corte a exigência de comprovante de imunização para eleições desse ano. A medida foi ventilada nos últimos dias, inclusive por integrantes do governo federal. A ideia foi cogitada em razão do avanço, né, da questão dessa variante aí. E o governo é contra a medida. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que cogitar a ideia, neste momento, simplesmente não tem qualquer fundamento. O magistrado afirmou que, na ocasião própria, com a consultoria de especialistas, como foi feito em 2020, serão tomadas medidas sanitárias que vierem a ser recomendadas. O presidente Bolsonaro, dá uma olhada, como todo aquele embate, toda aquela luta que nós tivemos, inclusive, sobre a questão do ticket, né, a ser impresso, mas não levado pelas pessoas, apenas como backup para a conferência, para a auditoria futura, é algo que não está descartado, porque medidas podem ser tomadas, medidas administrativas, no âmbito e na competência do próprio entendimento do tribunal, para melhora, né, do processo e transparência do processo eleitoral. Né? E também pode ser feito medidas como essa. Então, vamos ter esse assunto provavelmente para um debate quando nós chegarmos lá no segundo semestre. Tá? Nas eleições municipais de 2020 foi adotado o uso de máscara, álcool gel e distanciamento social para evitar contaminação. A Justiça Eleitoral reúne um colegiado de especialistas em medidas sanitárias que faz recomendações que servem de parâmetro para a resolução sobre a votação. Então a gente vai ter que esperar mais tempo para isso, mas a princípio parece que isso foi um primeiro teste ali na sociedade, não foi muito bem recebido, né? Mas nós não podemos dizer que foi descartado. Tá? Quais são as questões? O presidente respondeu muito bem, em recente entrevista à Jovem Pan, sobre várias questões que ele colocou sobre o Tribunal Eleitoral. Nenhuma era um questionamento de fato ou questionando a lisura em si das pessoas envolvidas, mas sim para que o processo seja submetido a aprimoramento, a fim de se manter antenado, né, com a realidade do nosso tempo, principalmente quando isso envolve tecnologia. Eu até lanço sempre uma comparação bastante simples de se entender. Muita gente gosta de usar o sistema bancário, que vive sendo modificado, às vezes até diariamente, mas até os nossos celulares, constantemente, todos os aplicativos que nós usamos
nos nossos celulares são possíveis de atualização. Portanto, exigir da autoridade eleitoral, que tem como obrigação servir ao brasileiro, ao eleitor, né, deve ser recebido sem nenhum tipo de vaidade, né, pelas autoridades, e sim como algo que reforça a confiança do público no processo, né? Portanto, deve ser ouvido e providenciado, né? Tem que lembrar quem é o patrão. O patrão é o povo, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Falo isso com todo respeito às autoridades designadas, mas lembrando que são autoridades para servir a população brasileira, tá?